Você já pensou que para ser um desenvolvedor, às vezes você precisa resolver desafios técnicos para entrar na vaga dos seus sonhos? Mas aí você nunca fez nenhum desafio técnico. Hoje eu vou resolver um desafio técnico de uma vaga para desenvolvedor júnior do PicPay. E vou mostrar para você um passo a passo de como você pode fazer o mesmo quando você tiver um desafio técnico para resolver. Bora lá? Então, vamos dar uma olhada aqui no desafio técnico. Esse aqui é o desafio técnico do Banco PicPay, ele é um desafio back-end. Ele é um desafio que ele pode ser feito em qualquer linguagem de programação, então eu vou ler alguns avisos aqui com vocês, tá? Esse documento tem de seguir o máximo as instruções, crie um repositório no seu GitHub sem citar nada relacionado ao PicPay, faça seus commits no seu repositório, envie o link do repositório para o e-mail do recrutador. Você poderá consultar o Google, o Stack Overflow ou algum projeto particular na sua máquina. Dê uma olhada nos materiais úteis. Dê uma olhada em como será a entrevista. Fique à vontade para perguntar. Então, aqui tem várias instruções, tá? Como você manda o e-mail e tudo mais. Escolha qualquer framework que se sinta confortável em trabalhar. Esse teste não faz nenhuma preferência. Então, por isso que eu escolhi o Java para a gente trabalhar esse desafio. Você pode não optar por framework, inclusive optar por não você pode inclusive não optar por framework nenhum. Nesse caso, recomendamos a implementação do serviço via script para diminuir a sobrecarga de criar um servidor web. Ainda assim, se optar por um framework, tente evitar usar muitos métodos mágicos ou atalhos já prontos. É aquele caso, por exemplo, do uso do Lombok ou alguma outra anotação que facilite o nosso dia a dia. É claro que aqui a gente vai usar um pouquinho do Lombok, tá? Porque ninguém merece ficar fazendo getter e setter na mão, né? Para o dia da entrevista técnica, não nos interessa, vamos ao objetivo. PicPay simplificado. O PicPay simplificado é uma plataforma de pagamento simplificada. Nela é possível depositar e realizar transferências de dinheiro entre usuários. Primeira informação importante: temos dois tipos de usuários, os comuns e os lojistas. Ambos têm carteira com dinheiro e realizam transferência entre eles. Então, vamos começar a fazer o nosso refinamento aqui. Vou abrir um doc aqui para a gente começar a escrever algumas coisas importantes. Esse acho que é um dos primeiros passos que é interessante fazer para quando você precisa resolver um desafio técnico, é anotar um pouquinho algumas informações para não deixar passar nada importante. Então, a primeira coisa é, a gente tem a gente tem aqui dois tipos de usuários. Então, a gente tem um user type, user type, dois tipos. O primeiro deles seria o comum e o outro, o lojista, tá? Então, isso aqui pode ser, com certeza, um enum, um tipo de usuário. Depois, a gente tem o seguinte: ambos têm carteira com dinheiro e realizam transferência entre eles. Então, a gente já sabe que temos uma entidade usuário, a gente tem uma entidade que pode ser carteira e a outra que é uma entidade de transferência. Por quê? Porque eles realizam transferências entre eles. Depois a gente tem algumas regras de negócio que são importantes para o funcionamento. Para ambos tipos de usuários, precisamos aqui a gente tem as informações do nosso usuário. Então, o que o nosso usuário tem? Nosso usuário vai ter nome completo, CPF, e-mail e senha, beleza. E aí ele pode ter também uma relação com carteira, relação com transferência, talvez, vamos pensar, e o tipo de usuário, beleza, que é o user type. Vamos escrever aqui tipo de usuário. Outra coisa, CPF, CNPJ e e-mails devem ser únicos. Então, CPF ou CNPJ, eu tô com um problema na minha barra, tá, gente? Único. E e-mail também único. Seu sistema deve permitir apenas um cadastro com o mesmo CPF ou endereço de e-mail. Usuários podem enviar dinheiro, efetuar transferências para lojistas e entre usuários. Então, a primeira regra de negócio, que a gente tem uma regra de negócio que vai ser na nossa service. A transferência de dinheiro entre usuários e lojistas ou somente usuários.
Lojistas só recebem transferências, eles não enviam dinheiro para ninguém. Então, lojistas somente recebem. Não podem fazer transferências. Validar se o usuário tem saldo antes da transferência. Validar saldo do usuário. Beleza, consulta a carteira, vê se ele tem saldo. Antes de finalizar a transferência, deve-se consultar um serviço autorizador externo. Use esse mock. Então, aqui eles já colocaram um mock aqui para a gente chamar, que é para ser uma simulação. Validar se a transferência foi autorizada. É uma simulação com esse endpoint aqui do util.dev tools. Se a gente pegar aqui, deixa eu pegar aqui que eu já fiz aqui, ó. Olha só, eu testei aqui pra gente ver. É um get. E ele fica retornando o seguinte, ó. Uma vez ele retorna um true, ou seja, você está autorizado, e na próxima um false. Então, dependendo da nossa chamada, ele vai alternando entre true e false, 2 vezes true, 2 vezes false. Dependendo do status, a gente vai verificar se a gente pode ou não fazer a transferência, tá? Essa é a moral do nosso desafio. Vamos continuar. A operação de transferência deve ser uma transação, ou seja, revertida em qualquer caso de inconsistência, e o dinheiro deve voltar para a carteira do usuário que envia. Então, aqui, o que a gente precisa fazer é botar um @transactional para reverter a operação em caso de qualquer falha, certo? Opa, vamos ver se ele vai ir. Foi. E isso já é o suficiente para a gente fazer essa validação de se a transação tiver qualquer erro, qualquer problema, tá? No recebimento de pagamento, o usuário ou o lojista precisa receber uma notificação, um envio de e-mail SMS, enviada por um serviço de terceiro e, eventualmente, esse serviço pode estar indisponível, instável. Use este mock para simular o envio da notificação utilizando o verbo post. Então, outra simulação, outro mock, enviar e-mail ao usuário e ao lojista. Quem recebe a aplicação, ó, prestem atenção, no recebimento do pagamento, ao usuário que recebeu o pagamento. Então, é ele que tem que receber um SMS ou um e-mail com a informação de que ele recebeu. E aí eles já botaram aqui assim, ó. Às vezes esse serviço está indisponível, mas você usa esse carinha aqui para simular isso. Este serviço deve ser RESTful. Tente ser o mais aderente possível ao que foi pedido, mas não se preocupe se não conseguir atender a todos os requisitos. Durante a entrevista, vamos conversar sobre o que você conseguiu fazer e o que não conseguiu. Aqui é bem importante, né? A gente tem que sempre prestar atenção que aqui, quando a gente está resolvendo um desafio técnico, o importante é tentar ao máximo resolver ele, sem ficar inventando muita coisa e, principalmente, às vezes, o básico funciona. Então, não deixem de entregar quando vocês acham que não cumpriram todos os requisitos, tá? Porque, às vezes, só do recrutador olhar seu código, ver que você fez um código organizado, que você entende mais ou menos o que está fazendo, já é o suficiente para ele. Então, por isso que eles meio que colocaram aqui assim, ó, não se preocupa tanto, sabe? Vai com calma. Você pode implementar o que achar conveniente, porém, vamos nos atentar somente ao fluxo de transferência entre dois usuários. A implementação deve seguir o contrato abaixo. Então, aqui eles deram um exemplo do post, que é um /transfer, que é um content type application JSON e recebe no body o value, payer e pay. O payer é o pagador e o pay é o recebedor, tá? Caso ache interessante, faça uma proposta de endpoint e apresente para os entrevistadores. Isso aqui, gente, é a mesma história. Achou legal? Tem alguma coisa interessante? Quer mostrar alguma coisa? Vai lá, beleza. Mas se não tem nada interessante para mostrar, ou você acha que pode ficar um pouco confuso, é melhor não mostrar, é melhor não fazer. Às vezes o menos é mais, tá?
Apresente a avaliação. Aí aqui eles falam um pouco sobre avaliação, o que eles vão avaliar, que são os conhecimentos em REST, o uso de Git, uma capacidade mais analítica, apresentar um código limpo e organizado, conhecimentos intermediários de construção de projetos manuteníveis, aí aqui Solid, Design Patterns, noções de uso de cache. Nossa, eles foram bem longe, assim, para esse desafio aqui, eles foram muito longe nessa parte. Conhecimento sobre containers, Docker. Claro, se você quiser fazer um Dockerfile, não tem problema. Documentação e descrição de funcionalidades e manuseio do projeto. Implementação e conhecimento sobre teste de unidade de integração. Identificar e propor melhorias. Boas noções de bancos de dados relacionais. Aí aqui eles vão falando um pouco sobre o que eles querem. Noções de PHP assíncrono, boas práticas. O que não será avaliado? O fluxo de cadastro de usuários e lojistas. Então, isso aqui é bem importante. Ó. Por quê? Porque não vai ter avaliação sobre isso. Então, não tem por que a gente criar um fluxo de cadastro. Eu proponho que a gente... Vou propor depois para a gente criar isso aqui como algo pré-populado, tá? Um pré-popular os dados de cadastro de usuário e lojista. Front-end, só avaliaremos a API RESTful, a autenticação. Não vai ser avaliado, então não tem por que fazer. Eu não faria, tá? O que será um diferencial? Usar um Dockerfile, uma cobertura de testes, o uso do Design Patterns, uma documentação, uma proposta de melhoria na arquitetura, ser consistente, saber argumentar suas escolhas, apresentar soluções de que domina, modelagem de dados, manutenibilidade de código, tratamento de erros, cuidado com itens de segurança, uma arquitetura, né, estruturar o pensamento antes de escrever, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, e um carinho em desacoplar componentes, ou em camadas, service, repository. Isso aqui é realmente bem importante, certo? Então, vamos começar a fazer esse desafio aqui. E vamos abrir, então, o nosso Spring Initializer, né, spring.io aqui. Spring.initializer. Fui levada, dominada pelo Google aqui. E se você já tentou resolver um desafio técnico, eu quero que você comente aqui. Já tentei resolver um desafio técnico ou eu nunca tentei, tenho medo, fico só acompanhando os seus vídeos no YouTube? Comenta aqui que eu quero saber se vocês estão testando esses desafios técnicos em casa. Então, eu vou fazer aqui iniciar o projeto no Spring Initializer, vou colocar o Maven, que eu sei que muita gente prefere o Maven, então vou usar o Maven aqui. Mas legal é que lá no treinamento da minha vaga Dev Java eu ensino os dois, tá? Tanto o Gradle quanto o Maven, eu acho que é bem importante aprender os dois. Para quem tem esse preconceitozinho contra o Gradle, eu quero dizer que o Gradle é muito melhor e muito mais fácil de usar do que o Maven. O Maven, ele é muito mais verboso. Mas eu vou usar o Maven aqui. Quem quiser aprender o Gradle, quem tiver aí com dificuldades ou achou esse desafio um pouco complexo, dá uma olhadinha no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, que tem toda a explicação do treinamento Minha Vaga Dev Java, que mostra isso aqui e te faz tirar de letra qualquer desafio técnico. Então, Project com Maven e Spring 3.4.3. Aqui eu vou colocar o meu com.javanauta. O nome do meu artefato eu vou chamar de transação. Vou chamar de transação simplificada, como eles colocaram lá. Aqui eu vou tirar essa descrição. Então, o meu package vai ser o com.javanauta, transação simplificada. Vou usar o Java 21. Aqui nas dependências, eu vou colocar o Lombok, o Spring Web. Vou colocar, deixa eu ver. Timeleaf não, Spring Security não vai ser avaliado, não vale a pena. JPA, Spring, eu vou colocar também aqui um Postgres mesmo, Postgres é o que eu mais gosto de trabalhar. Mas quem quiser usar banco H2 também não tem problema, tá? Pode ser também um H2. Bom, acho que por enquanto é essas, depois a gente vai adicionando o que a gente precisa. Eu vou gerar, então, aqui meu pacote. Vou abrir aqui a pasta onde eu coloquei os meus downloads, né? Então, vou extrair aqui. Extrair. E vou abrir no meu IntelliJ, então, o
Nosso transações simplificado. Deixa eu pegar aqui que eu tô com 2 telas. Deixa eu pegar aqui. Tá em documentos, YouTube, transações simplificadas, Thirst Project, New Windows. Beleza. Show. Então, enquanto o meu Maven vai carregando aqui, vai buildando o nosso projeto, a gente já pode começar a criar a nossa primeira estrutura de pastas aqui. Então, a gente pode fazer a controller, service, opa, controller, services, infrastructure. Dentro das infrastructures, a gente pode colocar uma pasta de entity. O que é isso aqui? É uma arquitetura de camadas, tá? Mais simples, mas para mim, para um projeto mais tradicional, a mais certeira, assertiva total. Não tem erro. Você vai estar usando uma arquitetura que é básica, mas que tem tudo que precisa ser entregue, né? É claro que quem tem um domínio melhor sobre outros tipos de arquitetura não tem problema fazer uma hexagonal, uma clean architecture, mas uma arquitetura de camadas funciona sempre, tá? Show! Vamos colocar aqui, então, a gente pode começar pela nossa entity, então vai ser a nossa usuário. Colocar, eu vou usar as anotaçõezinhas mágicas aqui. Getter, setter, awards constructor, no args constructor, arroba entity, name usuário, arroba table. Aí a gente vai colocar aqui um arroba id, arroba generated value, strategy, generated type identity, para fazer a geração dos nossos IDs únicos. Então, private long ID. Depois a gente tem como pré-requisito nome completo, private string nome completo, private string e-mail. Como eles não vão validar essa parte de usuário, de cadastro de usuário, eu não vou caprichar tanto nisso. Não vou colocar informações como tokenização não, como encriptação da senha, não vou cuidar de detalhes como uma senha forte, não vou fazer isso porque não é avaliado, então não vale a pena trabalhar no que não é avaliado, tá? Private string CPF CNPJ, nome, e-mail, CPF, CNPJ. O que mais que a gente tem aqui? Nome, CPF, CNPJ, e-mail, senha. Beleza, aí o relacionamento com a carteira. É o tipo de usuário. Vamos pegar isso aqui também. Então, private string senha. Vamos colocar aqui um arroba column. E aí a gente coloca um unique true pro e-mail e um nullable false, para dizer que a gente não pode ter. O e-mail é obrigatório, assim como CPF e CNPJ. E a gente vai colocar um one-to-one para carteira para fazer um relacionamento. Então, usuário, cascade type all, private carteira, a gente ainda não criou. Vamos criar a nossa entidade carteira. Eu vou fazer uma coisa para dar uma facilitada aqui. Carteira. E dentro da carteira, a gente tem
o valor, vou botar um big décimo, pode ser o valor da carteira, saldo da carteira, né? O saldo da carteira. E aí aqui a gente faz o nosso relacionamento, join column, name, usuário ID e o one to one, e aí private usuário. Apago isso aqui. Feito. Agora a gente pode criar uma entidade de transações, não é obrigatório, porque eles não colocaram como obrigatório salvar as transações, né? Mas, né, como que a gente não vai ter um registro de transações, não faz nenhum sentido. Então, deixa eu fazer diferente para ficar mais rápido. Então, transação, o ID, beleza. Aqui a gente vai ter, então, o valor da transação. E aqui a gente vai ter um many to one, ou seja, muitos para um, de um recebedor ID, e a gente vai fazer o mesmo com o pagador ID, para a gente saber quem é o usuário que pagou e quem foi o usuário que recebeu a transação, com esse join na coluna, né, para a gente saber o relacionamento. Outra coisa que a gente pode colocar aqui também, salvar a data e a hora da transação, acho que é interessante, né? Data, hora, transação. A gente pode, inclusive, colocar essa data, hora da transação como um pré-persist, void pré-persist, e aí a gente coloca a data, hora da transação como local date time.now. Sempre que a gente salvar uma transação, a gente já pré-persiste essa data, hora da transação, e aí, né, a gente não precisa se preocupar com essa questão. Carteira, eu acho que faltou uma coisa bem importante aqui, que foi o nosso enum de tipo usuário. Então, a gente tem um tipo de usuário que é o usuário lojista, deixa eu abrir aqui, o usuário comum e o usuário lojista. Eu achei feio esse nome, mas a gente vai seguir o modelo deles, né? Então, a gente tem o comum e o lojista. E esse tipo de usuário a gente vai colocar aqui. Então, private tipo usuário. Beleza. A gente já tem as entities, vamos ter que criar as nossas interfaces repository. Então, usuário repository, extends JPA repository, usuário long. Vamos fazer o mesmo para todas as outras. Opa, copia, cola, usuário, carteira, repository, carteira, beleza, e transação, repository, transações. Show. Deixa eu dar uma limpada aqui, fechou. Carteira, usuário. Show de bola, temos os nossos repositories. Agora, vamos dar uma olhada. Eu acho que agora é a nossa regra de negócio. Isso aqui tá ok. A nossa entidade tá ok. Temos os relacionamentos com a transferência e com a carteira. Temos a carteira, temos a transferência. Agora, a regra de negócio é a seguinte: uma transferência de dinheiro entre usuários
e lojistas ou somente usuários. Os lojistas somente recebem, não podem fazer transferências. Então, vamos começar com um método. Deixa eu pegar aqui. Vamos criar aqui, então, a nossa service. Vou chamar de transferências service. A nossa service de transferência, ela vai ter anotação @service, @requiredArgsConstructor, e ela vai fazer o seguinte. Então, vai ser um método público que vai retornar alguma coisa. Acho que não. Vou dar um void por enquanto. Transferir valores. Esse método de transferir valores, ele vai receber alguns dados que são. E aí, aqui que tá, a gente tem aqui já esses dados. Ele vai receber esse value, payer e payee, que é o que tem que estar no nosso JSON. Então, a gente vai ter que criar um objeto, né, uma classe que receba o value, o payer e o payee, que é um DTO. Então, vamos criar o nosso DTO. Transação DTO, pode ser um record. Então, a gente tem um string. Opa, acho que um big décimo é melhor, né? Big décimo value. Um long. O que é esse payer e o pay? O payer é o pagador e o pay é o ID do recebedor. Então, são os IDs dos nossos usuários, tá? Long payer. Show. Então, o nosso transação, ele recebe uma transação DTO e a primeira coisa que ele vai ter que fazer é buscar os dados desses usuários. Por quê? Porque ele precisa validar se quem está enviando não é lojista, porque esse é o primeiro requisito. Então, a gente vai fazer o seguinte: vai buscar os dados no nosso usuário repository. Mas para a gente fazer uma separação legal de camadas aqui, eu vou criar uma service só para isso. Usuário service. A nossa usuário service, @requiredArgsConstructor. Ela vai ter a injeção de dependência do usuário repository. E, gente, não se preocupa se você tá com dificuldade, chegou até aqui, não tá conseguindo entender, tá com alguma dificuldade, não tá conseguindo acompanhar. Não esquece de dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que lá no curso a gente aborda tudo isso aqui, a gente aprende bem essa parte de camadas e isso aqui vai se tornando muito mais simples. Isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, é um desafio bem simples para quem entende o que está fazendo, tá? E aqui a gente vai fazer, então, um public, vai retornar um usuário e vai buscar, então, usuário por um ID, né? Então, long ID, repository.findById. E aí, a gente passa o ID e a gente tem um retorno que é o nosso usuário. Então, a gente vai chamar, deixa eu só ver o que tem de errado aqui. Opa, return. Esse retorno aqui, ele é um optional. Por quê? Porque o find by ID lá do JPA, ele tem esse retorno de optional para evitar um nullable, né? Então, o que a gente vai fazer é um or else throw. E aí, a gente pode criar uma exceção para isso. Eu gosto muito de criar exceções quando necessário. Então, vou colocar aqui exceptions, que vai ser uma user not found ou um usuário não encontrado. Eu gosto de user not found. User not found é uma exceção. Então, ela vai estender a runtime exception. E aqui a gente coloca, então, uma public user not found, que recebe uma string mensagem e um super mensagem. Beleza. Nossa exceção está criada, então a gente coloca aqui o... Opa!
user new user not found com a mensagem usuário não encontrado. Show. Aqui a gente já trata essa exceção. Show de bola. Então, a gente já validou aqui a questão do buscar usuário. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer a injeção de dependência do usuário service, private final. Então, usuário service ponto buscar usuário que passa transação DTO. Primeiro a gente vai buscar quem é o pagador, tá? Então a gente pode já denominar aqui que esse aqui é o usuário pagador. Depois a gente vai buscar o usuário recebedor. Usuário service, buscar usuário, transação.pay, que é quem recebe. Então, a gente já tem o pagador e o recebedor. O que a gente precisa validar? Precisamos validar se o nosso pagador não é um lojista. E agora a gente precisa fazer a primeira validação, que é validar se o nosso usuário pagador não é um lojista, tá? A gente pode fazer um método só para isso. Eu acho legal. Private void valida. E se não for lojista, ele retorna uma exceção, tá? Usuário lojista. Usuário não, desculpa, né? Pagador lojista. Se o pagador não pode ser um lojista, então a gente vai receber um usuário e vai fazer um try catch aqui. Se o usuário ponto get tipo usuário ponto equals tipo enum lojista, então a gente vai retornar um true retornar não, true new. E aí aqui eu acho que poderia não, user not found não, poderia ser um ilegal argument exception. Acho que é uma boa exceção. Então, essa ilegal argument exception vai retornar um usuário transação não autorizada para esse tipo de usuário. E a gente acaba aqui a nossa exception ilegal throw new ilegal argument exception e vou pegar a mensagem e ponto get message. Beleza. Primeiro a gente então vai validar esse usuário pagador lojista. Então, se o pagador for um lojista, vai estourar essa exceção e não vai continuar, tá? Se não for, ele vai seguir o fluxo dele. Qual que é o próximo fluxo? Vamos ver. Vamos dar uma olhada lá no nosso refinamento. Então, primeira coisa, a transferência tem que ser entre usuários ou lojistas ou somente entre usuários. Lojistas só recebem, beleza. Segunda coisa, validar o saldo do usuário. Então, vamos lá validar o saldo do usuário. O que a gente precisa para validar o saldo do usuário? Precisa buscar lá na carteira dele o nosso saldo. Então, vamos criar uma carteira service, buscar saldo usuário. Pelo ID do usuário, acho que a gente já tem essa informação, porque a gente tem um relacionamento. Acho que não vai nem precisar fazer isso aqui. Eu tinha esquecido que a gente já tá trabalhando com relacionamento. Então, a gente pode só fazer um método aqui
private void validar saldo usuário. Vai receber o saldo do usuário pagador. Então, try catch de novo. If usuário ponto get carteira ponto get saldo ponto compare to. E aí a gente vai comparar o valor que a gente recebeu. Então aqui a gente tem que pegar também a transação DTO. Podemos receber até só o valor da transação DTO. Então o valor da transação DTO não pode ser menor que zero. Beleza. Então ele vai então comparar o saldo da carteira com o valor da transação, e se essa comparação der um número negativo, né? Ou seja, se o valor da carteira que a pessoa tem na carteira for menor que o valor da transação, ele vai retornar uma exceção, e aí a gente pode fazer a mesma coisa. Inclusive, eu acho que a gente pode fazer uma illegal argument. Uma illegal argument exception, e aí transação não autorizada, saldo insuficiente. E a mesma coisa aqui. Deixa eu copiar isso aqui. Opa. Belezinha, belezinha. Validamos o saldo do usuário. Vamos chamar esse cara aqui. Passando o nosso pagador, que é ele também, né? E um transação DTO.value para validar o saldo. Então, validamos se o pagador é lojista, se o saldo da carteira é suficiente. Agora, a gente tem mais uma validação, que é se a transferência foi autorizada. E aí, eles colocaram aqui como obrigatório chamar uma API externa que vai nos retornar se está autorizado ou não. Então, a gente vai fazer aqui um FEM-client, tá? Para fazer essa chamada da API externa. Deixa eu pegar aqui que eu tenho uma colinha aqui, o nosso OpenFang Spring Cloud dependências. Eu preciso colocar algumas dependências do Spring Cloud aqui. Então, vamos colocar aqui Dependency Manager. Deixa eu apagar isso aqui. Properties. Não tem porquê, vou deixar isso aqui. Esse Dependency Management, que vai trazer o nosso Spring Cloud, que ele faz parte da família do OpenFang. E aqui eu tenho a nossa colinha do OpenFang aqui. É isso aqui. Deixa eu ver se precisa mais alguma coisa. Acho que é isso aqui. Eu não sei porque que ficou com H2 aqui. Eu vou ter que arrumar isso. Não queria o H2, eu queria... Bom, a coisa também a gente trabalha com H2. Eu estava pensando no banco... Deixa eu tirar essa descrição já que tá aqui. Eu tava pensando no banco de dados Postgres. Acho que eu vou pegar a dependência do Postgres que eu tenho aqui depois. Então, agora a gente já tem o OpenFang. Então, o que a gente precisa fazer é criar nossas clients. É uma interface. Como é que vai ser o nome disso aqui? Deixa eu pegar aqui uma autorização client. Vou botar autorização client, eles não botaram um nome. Client. Arroba FangClient. FangClient. Eu gosto de fazer, quando eu tô trabalhando com OpenFang, com OpenFang, com FangClient, já vim aqui e colocar o Enable FangClient. Senão eu me esqueço. Então,
FemClient, a gente coloca a URL. Eu vou colocar a URL, vou colocar aqui, mas, opa, vou colocar no, vou pegar a URL aqui, mas é interessante colocar a URL lá no Application Properties, tá? Nas suas configurações. Vou colocar aqui só para facilitar um pouco. E eu vou colocar um name aqui, autorização. Ele é um get mapping. O retorno dele, vamos pegar aqui no Postman, é um status, data e authorization. Então a gente vai criar um JSON com esse cara, um DTO com esse cara aqui. Então, dentro do nosso clients, vou fazer um record mesmo, autorização DTO. Ele tem um string, deixa eu pegar de novo, status e mais um objeto data. Status, a gente precisa de um data, DTO. Data, vai ter um string authorization. E aqui a gente tem um data. Vou só colar o certo. Beleza. Show de bola. Nossa autorização DTO, que é o nosso retorno aqui. Então, bus validar a autorização. E não tem nada para passar aqui, nenhum body, header, nem nada disso. Então, deixa eu fechar aqui. Esse cara aqui a gente vai fazer uma service para ele. Autorização service. @required args constructor. Private final, autorização client, private, o retorno vai ser, eu faria uma jogadinha aqui, validar transferência, e eu faria o seguinte, client ponto validar autorização. Vamos fazer o seguinte, return client validar autorização ponto data ponto authorization. Ia fazer um ternário, mas ia ficar muito grande. Então, equals. Deixa eu fazer um object, isso aqui é mais fácil. Object equals. Tá. True. Return true. Se não, return false. O que faltou aqui? Beleza, foi. Então, valida a transferência e aí, se for true, a gente segue o baile. Validar. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no outro, tá? A autorização service. Eu vou fazer essa mesma estrutura aqui. Validar transferência. Não tem parâmetros aqui. E aí, se a autorização service... Olha, eu chamando método de privado aqui, né? Ponto. Validar transferência for falso. Então, a gente, transação não autorizada pela API. Vai retornar uma mensagem. Validar
transferência. E a gente tem mais uma validação. Nossa, eles capricharam nas validações desse cara aqui. Validou o saldo, validou a transferência, reverter a operação com @transactional. Já vamos colocar esse cara aqui em cima do nosso método principal. E no final enviar um e-mail ao usuário. Então a gente vai. A gente nem tem as informações, então é só tipo um disparo aleatório, como se ele existisse mesmo, tá? Para popular os dados de cadastro, usuário e lojista, a gente vai fazer ali um métodozinho depois. Mas então a última coisa que a gente precisa fazer é esse client do notificação client. Vamos pegar aqui o... E ele é um post, não manda nada, não recebe nada, é totalmente aleatório, né? Opa. Não, acho que eu não copiei, só um pouquinho. Ah, tá, copiei o errado. Ele é um post mapping. E ele tem um void de retorno aqui. Enviar notificação. No fim, ele vai. Então, beleza, passou por tudo, deu tudo certo. O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que salvar a transferência. E também salvar o novo saldo da carteira, né? Então, primeira coisa que a gente pode fazer é salvar o novo saldo da carteira, pegando, então, pagador.getCarteira.set saldo. E aí a gente pode pegar o pagador.getCarteira.get saldo, subtract o transação.value para a gente pegar o valor total. E aí a gente pode pegar isso aqui e salvar. Então, usuário service, a gente não tem esse método, então a gente vai ter que criar. Ah, não, não é no usuário não, né? É na carteira. A gente não criou a service da carteira. Salvar. Vou tornar um void. Vai receber o carteira inteira, né? Não tem retorno. Opa! Beleza. Então, agora a gente chama... carteira service.salvar e aí a gente vai setar o pagador.getCarteira. Fechou? A mesma coisa a gente vai fazer com o... A gente pode, inclusive, fazer isso aqui como um método separado, né? Acho que vale mais a pena. Atualizar saldo da carteira. Vai receber um Big Decimal. Não, vai receber uma carteira. Tem outras formas de fazer isso aqui, tá? Mas vou fazer assim. Então, carteira service.salvar passando carteira. E aí, isso aqui é o Big
carteiras. Atualizar saldo da carteira. E aí aqui a gente só chama o atualizar. Opa! E a gente tem que fazer a mesma coisa para o nosso recebedor, tá? Recebedor, get carteira, set saldo, mas com a diferença que ele vai adicionar. Add. E aí a gente vai, então, botar aqui o recebedor get carteira, a gente está atualizando isso aqui. Tem outras formas de fazer isso aqui, tá? Mas eu tô tentando deixar um pouco mais simples, até por uma questão de ser um desafio técnico júnior, tá? Agora, o que a gente tem que fazer é salvar a transação. Então, a gente tem uma transação. Transações é igual a transação. Não botei um builder aqui. O que a gente tem aqui? Então, o valor da transação, transação.getValue, o ID do pagador, transação.getPayer, a gente tem que salvar, na verdade, aqui o pagador. E o recebedor. Show de bola. Temos a transação, então agora a gente só salva a transação. Transação repository, que a gente ainda não chamou, apesar de estarmos na transação service, transação repository. Save. Passando transações. Olha, agora a gente envia o e-mail para fechar, né? Então, private final. Cadê o nome da nossa API de notificação client? A gente tem que, ó, a gente está seguindo um padrão, então a gente tem que seguir esse padrão, né? Notificação service, notificação client. Aqui a gente não tem essa validação. Na verdade, ele é um enviar notificação. Acho que aqui eles botaram isso meio que para entender se vocês sabiam trabalhar com as APIs externas, tá? Então, é um client.enviar notificação. Acho que é só para isso que isso aqui serve mesmo, tá? Então, notificação service, private void enviar notificação. E a gente tem que botar um try catch aqui, tá? Try. Notificação service enviar notificação. E aí eu vou colocar então um catch http client error. E aqui poderia ser um, poxa, client error exception, bad request. Só para throw new bad request exception, erro ao enviar notificação. Beleza.
Então, chamamos o enviar notificação para fechar o nosso bagulhete aqui. Bom, temos tudo que a gente precisava aqui. Para transferir os valores, a gente pega os dados do pagador, pega os dados de quem recebe, né, do recebedor, valida se o pagador não é lojista, valida se o saldo do usuário não é negativo, valida se a transferência é válida naquela API que eles apontaram, atualiza o saldo da carteira do pagador, atualiza o saldo da carteira do recebedor, grava essa transação no banco de dados e envia uma notificação. Acho que está tudo aqui. Então, esses eram os requisitos obrigatórios. Agora a gente vai fazer a controller e vai testar. Então, controller, o transação controller, aqui o arroba controller, arroba required constructor, arroba request mapping. Aqui eles colocaram o barra, deixa eu ver. Tem uma obrigação aqui, ó, barra transfer, e é um post. Então vamos seguir isso aqui. Barra transfer, private final, transação. Eu chamei de transferência, eu tô ficando muito louca. Desculpa, gente. Transação service. Transação service. Que é praticamente nossa service principal. Arroba post mapping. Public response entity. Aqui vai ser um void, não lembro de ter um retorno, e realizar transação. Vai receber um arroba request body, que é um transação DTO. Vai retornar um transação service.transferir valores recebendo um transação DTO. Response entity.ok. Não tem retorno, né, gente? E eu vou colocar um status created, eu acho. Ponto accepted. Um accepted é bom. Então, aqui. Isso aí. Return. Ponto. Build. Fechou. Realizar transação. Agora a gente pode testar isso aqui. Eu só tenho que fazer duas modificações. A primeira delas é que eu vi que eu não sei por que eu cliquei no banco de dados Postgres, mas ficou um H2. Deixa eu pegar aqui alguma coisa pronta que eu tenho aqui para pegar um Postgres. Beleza, deixa eu botar aqui um PostgreSQL. E eu também tenho aqui já válidas anotações das properties. Aqui. Deixa eu botar aqui as minhas properties. Então, aqui o nome do meu banco vai ser transações. Tá, que beleza. Formato de SQL, show. O que a gente pode fazer aqui para facilitar, tá? Num dos meus vídeos lá, que a gente estava resolvendo
os nossos desafios, eu propus que a gente colocasse um Docker e subisse o nosso banco em Docker. Vamos fazer a mesma coisa aqui? Então, peguei aqui o nosso projetinho do agendamento notificação que a gente fez aqui no canal, né? Aqui a gente tem o Docker Compose, eu vou copiar e vou colar aqui. Acho que é interessante. Eu não vou rodar o Docker Compose porque eu tô sem o Docker instalado nesse notebook. Ainda não instalei, mas para quem quiser rodar o Docker Compose, então. Opa, faltou o ponto YAML aqui, tá? Para quem quiser rodar o banco de dados, tem lá no meu GitHub. Não esquece de ir lá no GitHub também e me seguir lá no GitHub. Lá tem o Docker Compose para trabalhar com o PostgreSQL. Deixa eu pegar aqui. E também tem o Dockerfile, tá? A gente pode adaptar ele, mas ele funciona muito bem para praticamente tudo, poucas modificações. Aqui a gente só tem que colocar o nome da pasta, a gente ainda não gerou o nosso target, mas eu vou gerar aqui então agora, clean package, para gerar o jar. Enquanto ele gera o jar, eu vou abrir o pgadmin aqui para criar o database. Quem está usando o Docker Compose não precisa fazer esse passo. Mas como eu não estou com o Docker aqui na minha máquina, eu vou ter que fazer esse passo a passo aqui de criar um database aqui. E também eu vou usar aqui uma colinha que é um bin, que vai fazer o quê? Vai inicializar o meu usuário toda vez que eu começar o projeto. Por quê? Porque eu não preciso ficar inserindo dados de usuário toda vez que eu começo o projeto. Então, tem uma colinha aqui, vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer. Aí eu acho que quebrou no teste. O que que acontece? Tem um teste que vem na nossa API que ele sempre vem quebrado, que é esse cara aqui, ó. Eu recomendo, ó, deletar, porque ele não vai ser importante na hora de fazer os testes, tá? Dá o clean package de novo. Como os testes não eram pré-requisito, eu não vou fazer eles aqui para o nosso vídeo também não ficar tão extenso. Eu vou só colocar então aqui. Eu só vou colocar então aqui nas configurações, vou criar um pack de configs para colocar o seguinte: uma classe popular banco, popular tabela usuário. Essa classe é uma classe de configuração. Então, vou colar aqui a minha colinha, tá? O que esse bin faz, tá? Ele vai popular o meu banco de dados, tá? Tanto com o meu usuário repository quanto com a carteira repository, para popular, né, as informações de usuário e carteira. Então, vamos lá. Ele pega um usuário, ele vai setar informações como ID, nome completo, o e-mail. Aí aqui, então, a gente tem um cara que tá sobrando, é e-mail. E-mail, aí o CPF, CNPJ e senha. CPF e CNPJ. E a senha que, bom, podemos encriptar, podemos não encriptar. E aí tem a carteira. Na carteira a gente pode deixar um null por enquanto e porque depois a gente vai setar aqui embaixo e aí no tipo de usuário a gente tem que pegar então tipo usuário comum. Beleza. Aqui a mesma coisa. Já vi que tá ao contrário aqui. Eu tinha montado meio por cima antes só para facilitar um pouco, porque tem vários dados, né?
meio chatinhos aqui de ficar preenchendo e leva bastante tempo. Mas aqui, então, tipo usuário, vamos botar lojista aqui. E aqui a mesma coisa. Aqui o e-mail. Aqui. Vamos ver. Nome, a loja, e-mail. Ah, aqui faltou uma coisa, né? E aqui faltou a carteira. Agora sim. E aqui também. Tá faltando a carteira. E esse tipo lojista aqui, eu vou colocar um tipo comum. Tá, então a gente já tem aqui um pré-popular usuário, agora a gente vai usar esses mesmos usuários para pré-popular carteira. Então a carteira 1 vai receber ao contrário só. Big Decimal T, usuário T. Big Decimal T, usuário T. E aqui também. Aqui, eu só inverti, né? Eu chamei, olha só, o usuário lojista é esse e o usuário. Deixa eu fazer o contrário. Aqui eu vou colocar esse usuário como comum e esse aqui como lojista, até porque eu coloquei ali todo o nomezinho ali deles de lojista. Beleza. Isso aqui vai pré-popular o nosso banco de dados, tá? Então a gente não vai precisar se preocupar com isso em relação ao usuário. Por quê? Porque o usuário, como falei, ele não é validado, não tem por que a gente perder tempo com isso. Abri o meu PG admin aqui só para criar a minha base. Quem estiver criando com o Docker não precisa, né? E aí sim, a gente vai colocar aqui o DB transações. Tá? Vou pegar esse nome e vou jogar para o meu application property. DB transações. Postgres 1, 2, 3, 4. A gente já colocou todas as outras configs. Deixa eu apagar isso aqui que está sobrando. E eu acho que é isso. Então, edit configurações, adiciona new application. E beleza. Vamos startar isso aqui. Vamos ver o que faltou aqui. Ah, eu já sei o que é isso aqui. Isso aqui é um problema com o Lombok. Então, quem já teve, tá? É por isso que eu não curto muito o. Deixa eu ver onde é que tá o problema aqui. Aqui, eu acho que é esse cara aqui que sempre ferra com o Lombok. Por isso que eu não sou muito fã do Lombok, do Maven. Ele sempre ferra com o Lombok. Ele não é muito amigo do Lombok, não. Não, continua. Deixa eu pegar um projeto meu aqui que o Lombok tá funcionando. Eu sempre uso o Gradle. Deixa eu pegar aqui no projetinho que a gente tem do GitHub, que acho que vai ficar mais fácil. Que ele tem várias configzinhas do plugin, do Maven, que são bem chatinho. Do Maven não, né? Do Lombok. Por isso que sempre é bom a gente ter alguns repositórios assim para consulta, tá?
porque sempre vai acontecer da gente precisar, ó. Então, coloquei aqui Lombok, Maven. Só deixa eu tirar esse map struct que a gente não tá usando. Não, esse cara aqui a gente não precisa. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Então vejam como é bem comum e assim, não se assustem, gente, isso é totalmente normal quando a gente está fazendo um código. É totalmente comum a gente encontrar questões durante o código, mas a gente precisa ter, né, esse jogo de cintura para sempre deixar tudo bem alinhado. Aqui ele está dizendo que o Spring que eu usei, o Spring Cloud, ele não está compatível com o meu Spring. Provavelmente porque essa versão do Spring Cloud aqui não é a mais recente, tá? Vou colocar aqui a versão mais recente para nós. E tava olhando aqui que a minha câmera também parou para vocês, então, mas daqui a pouquinho ela volta, gente, nem se preocupe. Vou fazer aqui o load do Maven de novo, né? Que eu atualizei a versão do meu Spring Cloud para mais recente. E vamos ver se a minha aplicação vai subir. E aqui ele fez a inserção dos dados, né? Que eu já tinha pré-populado no meu banco de dados. Se eu pegar aqui o meu PG de mim, tá? Colocar aqui na query. Select from usuário. Vamos ver se é usuário. Ó, ele já pré-populou esses meus usuários aqui, tá? Então, isso que era o importante para nós, se a gente for um select from carteira. Vamos ver se ele populou certinho a carteira. Ó, ele já vinculou com o usuário. Agora a gente só precisa testar a requisição no Postman, que é muito simples, né? Então, localhost 8080 barra. Deixa eu pegar essa barra aqui. Transfer. E o body, a gente pode pegar inclusive o body daqui, ó. Só a gente tem que ver o seguinte: a gente tem um pagador que é. Opa, deixa eu pegar aqui. A gente tem aqui o nosso. Esse cara aqui, que é o 3, ele é uma loja. E os outros são o 1 e o 2 são usuários. Então, o usuário 1 pode pagar para o 3. Deixa eu ver quanto que ele tem de saldo. Ele tem 1.000, tá? Então ele vai conseguir fazer essa requisição, se tudo deu certo. Não é transfer, vamos ver. Barra transfer é um post. Ah, tá. Tivemos um erro. Vamos ver o que rolou aqui. Aqui, ó. O nosso validar, tá? Deu um false. O que que aconteceu aqui? A gente não fez o tratamento, né, com a nossa Global Exception Handler, tá? Vamos dar uma olhada aqui se a gente consegue ver se tem algum errinho aqui ou se realmente faltou apenas um Global Exception Handler para a gente tratar melhor esse cara, tá? Então, vou colocar aqui uns breakpoints aqui e aí a gente verifica, tá? Vamos lá. Agora foi. É porque ela retornou um true, tá? Se eu tentar fazer de novo, vamos ver se ela vai cair. Deu de novo, aceitou de novo. Vamos tentar de novo, aceitou de novo. Aqui.
mas aí não caiu nos nossos breakpoints. Deixa eu clicar aqui. Por que que a gente está conseguindo? Porque a gente não está tendo erro naquela API que valida a transferência, que é esse cara aqui, tá? Que eu acho que é esse aqui que a gente está com algum errinho. Então, ele vai validar a transferência, vai para o client e o client retornou um true, autorizou, então ele não vai cair na exceção e vai mexer no saldo do nosso cliente. Se eu for aqui na carteira dele, ó, vejam que o meu usuário 1 já está com 700, enquanto o meu usuário lojista já está com 2.000. Então, tá funcionando. Se eu tentar colocar aqui o usuário lojista para fazer uma transferência, ele vai validar se o usuário é lojista e vai cair num legal argument exception. Certo? Deu 500 aqui porque a gente não está fazendo o tratamento de exceção global, Global Exception Handler. Mas se a gente for olhar aqui na nossa API, deixa eu pegar aqui a nossa última exceção, vocês vão ver que a gente teve um retorno correto, a transação não autorizada para esse tipo de usuário. Isso é uma das coisas que eu falo muito no curso, inclusive ensino a fazer a parte do Global Exception Handler, é bem importante para o tratamento global de exceções, né? Ele é realmente bem importante. Não tá como pré-requisito, mas eu acho que é interessante, tá, fazer. Acho que toda API precisa de um tratamento global de exceções, independente de estar como pré-requisito ou não, tá? Outra forma seria colocar um try catch na controller, não recomendo, mas pode ser uma opção. Vou fazer um global bem ligeirinho aqui, vou pegar algum global que eu já tenha tratado, que aí vai ficar mais rápido de fazer com vocês. Então, vamos pegar aqui, vamos criar um new Java Class Global Exception Handler. Aqui a gente tem a anotação do @controller_advice e a gente só precisa então fazer o @exception_handler, puxar a exceção. Quais exceções a gente tem aqui? A illegal argument exception e a user not found, né? São a bad request também. Então, essas três exceções que a gente tem que tratar aqui. Public response entity vai fazer retorno que vai ser uma string, handler, ilegal, argument, exception, ilegal, argument, exception, recebe como parâmetro, retorna um new response entity, erro, e aí a gente pode pegar um e.get message e um http status. Aqui a gente tem um ilegal, que é bad request, talvez. Acredito que seja um bad request. Depois a gente vai fazer o mesmo com as outras exceções. Então, a gente tem aqui um bad request exception, bad request exception, que só precisamos mudar o bad request. E aqui a gente tem um user not found exception, user handler, user not found, user not found. E aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa not found. Beleza. Acho que é isso que a gente tem que tratar aqui. Vamos restartar. E vamos de novo, tá? Então, ele vai validar se
o nosso usuário não é um lojista, e se ele for, tem que, retornou um bad request, erro, transação não autorizada. Então, o Global Exception Handler resolve o nosso problema. Outra coisa que a gente não pode fazer é fazer uma transferência maior do que o nosso saldo, né? Então, se a gente colocar aqui, para o usuário 1 transferir 800, tá? Então, o usuário 1 é o nosso payer e ele quer transferir 900 para o usuário 2. Ele pode, porque o usuário 1 não é um lojista, mas o saldo dele, não autorizado, certo? Se a gente for olhar aqui, erro, transação não autorizada, saldo insuficiente. No mais, se a gente mandar um saldo que ele tem, por exemplo, 300, se não cair na validação de transferência, retornou true, a transferência foi autorizada pela API, então a gente tem um 202 accept. E é isso aí, a gente colocou o Dockerfile, colocou o POM bem certinho, colocou até uma Global Exception Handler que não estava nem na aplicação, fez várias validações aqui, todas elas de acordo com o que foi exigido. O que a gente tem que fazer agora? Subir para o GitHub, né? Colocar lá no GitHub. Quem está fazendo o teste vai mandar, né, pro seu recrutador, né? E lá no Instagram eu posto dicas rápidas para quem tá começando. Então, quem tiver começando, tiver dúvidas, me segue lá. Todo dia tem uma coisa nova, tem resposta nos stories, tem interação. Então, não deixa de me seguir no @javanauta. E não deixa de comentar aqui se você já fez desafios e se você acha que tá pronto para resolver desafios como esse. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueçam de se inscrever e de deixar um like. Um beijão! E até o próximo vídeo.